pessoal, tudo bem com vocês? Hoje então vamos dar início a mais um encontro nosso, onde nós vamos estar iniciando neste dia a falar um pouco dos tópicos que estão adentrando dentro do nosso curso de extensão. Bom, como vocês viram, o primeiro tópico do nosso curso está relacionado ao corpo. Então, nós iremos embasar um pouco essa questão do corpo, adentrando no movimento, para posterior, no nosso próximo encontro, podermos trabalhar ele mais a fundo e trazendo também algumas questões relacionadas ao meio social de convivência hoje, como está tudo em relação à pandemia, aliada ao movimento, né? E trazendo também algumas questões pertinentes ao ensino fundamental, que é a base então da extensão do meu estágio. Bom, o corpo é uma estrutura complexa e harmoniosa, pois são várias partes e atividades que trabalham juntas para seu funcionamento. O porquê eu venho trazer o corpo como tópico inicial? Porque o corpo, ele trabalha com várias partes que são associadas, que são interligadas. Um exemplo, o nosso corpo é constituído por ossos, por músculos, por tecidos, que nós vamos ver mais à frente, mas também por sistemas, como diz ali, de maneira integrada com seus sistemas, órgãos e química. Porque ele é uma estrutura complexa e harmoniosa? Porque se estivermos em déficit com algum desses sistemas, ou algum desses órgãos, ou alguma dessa relação com a química, o nosso corpo não estará trabalhando 100%. Então, nós vamos sim ter um déficit em relação ao funcionamento dele. Então, é necessário, como diz no nosso terceiro item ali, que tudo trabalhe de maneira integrada, para que se tenha essa estrutura complexa harmoniosa, para que ela trabalhe da melhor forma para agregar a nós. A constituição, então, como eu mencionei, é constituída por pele, por tecidos, por músculos, nervos, órgãos, os ossos e outros elementos. As células são as estruturas fundamentais do organismo, sendo que cada célula desempenha uma função importante dentro do corpo. Por que essa questão mencionada das células? Porque a constituição do nosso corpo, em cada um desses sistemas, dessas partes, que seria a pele, tecidos, músculos, ela é constituída por um emaranhado de células, onde os vários sistemas integrados formam uma estrutura perfeita. Bom, então, como eu mencionei, ali em cima está elencada essa questão de outros elementos. O que seriam esses outros elementos? Os nossos sistemas. Sistema muscular, sistema locomotor, sistema respiratório, sistema digestivo. Então, apesar do corpo ser constituído por todos esses elementos, por todo esse emaranhado de células, ele também é constituído por sistemas, onde sim é necessário que todos os sistemas estejam trabalhando de acordo para que todo o corpo trabalhe de uma forma, como a gente mencionou antes, complexa e harmoniosa, porque o nosso corpo é uma máquina muito perfeita. Vocês já devem ter ouvido falar muito disso, né? Que nosso corpo, sim, é uma máquina muito perfeita, onde ela trabalha de forma muito harmoniosa. Então, no momento que a gente tiver com algum problema em algum dos sistemas, ele sim, com certeza, irá afetar algum outro, talvez não todos, mas algum outro ele irá afetar sim. Bom, então agora nós vamos entrar um pouco
não adentrando todos os sistemas, porque então teríamos um vídeo muito longo aqui, né? Mas para nós adentrar em particular o que irá envolver o nosso trabalho. E por que falar do sistema muscular? Porque lá, quando somos crianças, lá desde os primeiros meses de vida, quando começamos a nos mover, quando começamos a gatinhar, quando começamos a caminhar, a gente está desenvolvendo uma questão chamada tônus muscular. O que seria esse tônus muscular? Ele seria então a base que sustenta o corpo e a base principal para o funcionamento, para o movimento do corpo. Então, o que seria esse sistema muscular? Os músculos aliados aos ossos e articulações são as estruturas responsáveis por todo o movimento corporal. Então, como eu mencionei, os músculos, eles são os responsáveis por todo o movimento corporal. Então, sim, é essencial e de extrema importância que você, pai, você, docente, trabalhe isso lá na infância da criança, porque com certeza vai ser um aliado posterior para ela lá na fase da segunda infância ou então na fase já da adolescência, onde essas questões relacionadas ao movimento vão ser trabalhadas de uma melhor forma posterior se esse sistema muscular for trabalhado de forma adequada lá na infância. Por isso você, pai, se for por escolha, se for por querer agregar para o seu filho, não opte por esses andadores que muitos utilizam quando a criança está no seu período de desenvolvimento da parte de andar. Por quê? Porque automaticamente essa questão do tônus muscular, ela vai ter um déficit. Por quê? Porque a criança não vai precisar ter tanta resistência própria para segurar o seu corpo. Por quê? Porque ela vai ter um outro mecanismo que irá auxiliá-la nisso. Então, é sim essencial que você, pai, reflita isso e também todos os docentes e profissionais aqui presentes, porque isso é de grande valia para a criança quando ela for maior, lá na fase adolescente ou até mesmo na fase adulta, onde ela vai estar, além do sistema muscular, trabalhando a questão de equilíbrio, a questão de lateralidade. Então, todas essas funções do corpo, todo esse desenvolvimento que ele passa no decorrer da vida do indivíduo é sim muito essencial que a gente não barre de alguma forma, que a gente estimule, mas estimule de uma maneira que a criança busque sempre isso, tá bem? Então, dando continuidade, a principal característica do sistema muscular é a capacidade de se contrair e relaxar. Um exemplo disso, então, seria a nossa respiração. O diafragma, então, quando ele contrai, quando a gente respira, ele contrai. Quando a gente solta o ar, então, ele relaxa. Então, essa também é uma parte do sistema muscular, que envolve o sistema muscular. Então, com esse exemplo, a gente vê que todo o corpo, sim, para ter o movimento, ele é dependente dessa questão do sistema muscular, tá bem? Onde é o equilíbrio entre os dois estados o responsável pelo movimento do corpo como um todo. Então, é essencial que essa questão do sistema muscular aliado ao corpo esteja em equilíbrio para que ele funcione então de uma forma adequada.
Então, agora nós vamos entrar um outro tópico sobre sistema, que também está abrangindo um pouco do nosso tema, que seria o sistema locomotor. Bom, o sistema locomotor compreende todos os elementos que colaboram com as funções do movimento do corpo. É formado por ossos, músculos e articulações. Então, como nós mencionamos anteriormente, o sistema muscular está então presente aqui dentro do sistema locomotor. Por quê? Para o movimento do corpo, além do sistema muscular, a gente também depende dos ossos e articulações, que então seria aliado ao locomotor, tá bem? Agora então a gente vai estar adentrando na questão das fases do seu desenvolvimento, das fases do desenvolvimento do corpo, tá bem? Bom, o corpo humano passa por um longo processo de desenvolvimento. Como a gente mencionou, as fases do corpo, ela passa pela infância, onde tem a primeira, segunda infância, passa pela adolescência, passa pela fase adulta e então chegando à terceira idade. Os estágios da vida humana são caracterizados pelo crescimento e desenvolvimento psicomotor. Então ali a gente vai estar adentrando naquela questão que eu mencionei antes, onde os estágios da vida humana são caracterizados pelo crescimento e desenvolvimento psicomotor, onde lá na infância e adolescência, primeira infância e segunda infância, principalmente em adolescência também, a gente vai estar trabalhando de forma mais específica essa questão psicomotora. Por quê? Como eu mencionei, o bebê, na sua integridade, ele primeiramente não tem a parte de linguagem verbal, e a única forma de expressão e de comunicação dele seria a questão do movimento. Então, por isso é essencial que isso seja muito bem trabalhado e que não seja barrado, que a criança consiga buscar isso, desenvolver isso nela mesma de forma íntegra. Então, é essencial que o pai esteja do lado, auxiliando. Se o filho está na questão de começar a caminhar ou começar a gatinhar, o pai, como um fortalecedor da questão de alfabetização, da questão do desenvolvimento do filho, ele deve sim estar presente no lado, auxiliando aquela criança, pegando nas mãozinhas, dando os primeiros passinhos, auxiliando também a postura do engatinhar para que a criança crie aquela resistência no braço, para posterior saber que se ela colocar um bracinho para frente e a outra perninha, ela vai conseguir dar início a algum outro sistema dentro do psicomotor, tá bem? Começa no nível celular e continua durante toda a vida. Por que começa no nível celular? Como eu falei, então, o nosso corpo é constituído pelo movimento através de sistemas e através de um emaranhado de células que estão aliadas dentro daquelas particularidades do corpo, onde as fases do corpo são analisadas de acordo com a idade do ser humano. Então, essa questão das fases do corpo é como eu havia mencionado, que a gente tem a fase da infância, da adolescência, da fase adulta e também da terceira idade. Então, essa questão de desenvolvimento, ela é analisada de acordo com a idade do ser humano, porque nós sabemos que, vamos pegar uma criança, digamos, de 8 anos, ela está em movimento constante, ela está em processo de alfabetização, processo de ensino-aprendizagem aprofundado. E já na terceira idade, essa questão do movimento já vai tendo um déficit. Por quê? Porque o idoso, o pessoal da terceira idade,
por essa questão da idade, já vai tendo uma perda de cálcio, então já vai influenciar naquela questão dos ossos, das articulações, que está associado ao locomotor, como a gente mencionou antes. Então, essa questão do desenvolvimento, ela avalia muito sim as fases e a idade em que o ser humano se encontra. Bom, as fases da infância e da adolescência são marcadas pelas principais mudanças corporais e psicológicas do ser humano. Então, como eu comentei antes, é nessa fase que a gente vai ter mudanças corporais e psicológicas, onde a gente vai descobrindo o mundo através do nosso corpo, onde ele vai ter sim uma mudança muito brusca. E é então essencial que o pai, nesse momento, o professor, consiga trabalhar isso da melhor forma para que o aluno esteja ciente do seu corpo, do seu esquema corporal, onde a gente deve trabalhar essa questão do esquema corporal também lá na infância, para que ele consiga então desenvolver essa questão de buscar a comunicação, buscar a expressão corporal e buscar o sentido relacionado ao seu corpo. E com o amadurecimento, as pessoas conseguem desenvolver novas habilidades físicas. Então, ali a gente já começa a adentrar na questão do adulto, onde após a infância, a adolescência, é que a gente começa a desenvolver novas habilidades, pois já tem o enriquecimento de ensino-aprendizagem, o enriquecimento do desenvolvimento. Então, a gente consegue desenvolver essas habilidades físicas de uma forma mais presente ali na questão do amadurecimento, que seria a fase adulta, então. Agora, então, nós iremos entrar no nosso terceiro tópico, que seria a linguagem corporal. Bom, o que seria a linguagem corporal? A linguagem corporal está relacionada à comunicação não verbal, na nossa postura, nos gestos, no quão próximos estamos de outras pessoas ao conversar com ela, nas expressões faciais e até no movimento que nossos olhos fazem. Bom, o porquê então dessa linguagem corporal adentrada à questão do corpo? Porque, como eu comentei com vocês, a criança, quando ela é pequena, ela não tem desenvolvido em si a questão de linguagem verbal. Daqui a pouco a gente vai estar falando em específico em relação aos bebês. Então, essa questão verbal vai ser desenvolvida lá quando a criança começar a fase de alfabetização, de leitura, de escrita. Então, posterior a isso, a gente deve trabalhar de forma muito enriquecedora essa questão do corpo, essa questão do movimento, que serão os primeiros tópicos do nosso curso. Por quê? Porque, como a gente viu, então, a linguagem corporal, ela fala, o corpo fala muito. Essa questão de linguagem corporal está presente não só lá na infância, como eu comentei, mas em toda a fase do humano, em todo o indivíduo, a linguagem corporal está presente. Porque, vamos supor, uma questão de ironia. Vamos dar um exemplo então, para que a gente consiga compreender melhor. Vamos dizer que então uma pessoa acha a outra pessoa legal. Ah, aquela pessoa é legal. Bom, a face da pessoa vai mostrar que sim, ela está falando que aquela pessoa é legal. Agora, se eu for dizer assim, aquela pessoa é legal, tipo, relacionando a questão do movimento dos olhos, dá a entender, pela minha linguagem corporal, que eu tenho um tom irônico nesse momento da conversa. Então, essa questão de linguagem corporal é muito importante para outros profissionais que estejam nos assistindo, de
de outras profissões além da docência e pais que estejam buscando o desenvolvimento do filho, trabalhar essas questões em empresas, por exemplo, porque como diz ali no nosso slide, a questão de postura, de gestos, principalmente numa entrevista de emprego, é muito avaliado. Por quê? Porque quando estamos nervosos, por exemplo, começamos a mexer nossas mãos, mexer em algo, mexer os dedos, e isso, com certeza, quem está nos avaliando estará percebendo talvez esse nervosismo que não está expresso muitas vezes na nossa fala, mas está expresso no nosso movimento. Então, para nós ter uma base de entendimento sobre isso. Bom, agora vamos adentrar um pouquinho então na questão dos bebês, como eu comentei antes, que então seria a principal fase onde essa questão da linguagem corporal está presente como um todo, porque é a forma como o bebê tem de se expressar, é a forma como ele tem de se comunicar com você pai, com você docente, com você que talvez seja tio, tia ou profissional de outra área que trabalha com essa questão do bebê. Bom, os bebês principalmente falam através do corpo. Como eu comentei, então, o bebê utiliza muito dessa linguagem corporal porque é a forma que ele tem para se expressar e se comunicar, tá? Para o bebê, a linguagem corporal dos pais expressa muito mais do que a linguagem verbal, visto que o bebê não tem capacidade de compreendê-las. Então, como eu comentei, essa questão verbal, ela deve ser trabalhada sim, onde o pai, no momento do banho, por exemplo, converse com o filho, vamos lavar agora a sua mãozinha, vamos lavar agora o seu pezinho, para que a criança comece a ter uma interação com essa questão da linguagem verbal. Só que o que a gente deve adentrar principalmente é que ela não vai ter capacidade de compreender como um todo essa questão da linguagem verbal, porque ela não tem ainda a questão de alfabetização desenvolvida nela. Então, é essencial que o pai expresse muito mais na questão corporal do que na questão verbal. Um exemplo, vamos dizer que a questão de estresse, hoje, que está muito presente na pandemia, né? Muitos pais, às vezes, brigam ou até mesmo discutem na frente dos seus filhos. E pela questão da idade, eles acham, a criança não entende nada, a criança não vai saber o que é isso. Mas não, ela com certeza está observando cada parte daquilo que está ocorrendo e com certeza aquilo vai ser algo muito enfatizante para ela lá na frente. Por quê? Porque essa questão corporal é a questão que vai estar mais presente ali naquele momento. Ele reage muito mais àquilo que sente e percebe sensorialmente do que o que escuta. Então, é como nós comentamos anteriormente, ele às vezes não vai estar escutando o que vocês, não que não vai estar escutando, mas que talvez essa compreensão da audição não seja eficaz pela questão de não ter a alfabetização ainda, mas com certeza o que vai ser expresso por comunicação corporal, ele vai compreender muito mais do que a questão da escuta e a questão da linguagem verbal. Então, você pai, você mãe, priorize trabalhar essa questão do tato, essa questão do corpo, essa questão do embalar, do aninar, do acariciar,
do massagear o bebê é de extrema importância, porque não sei se vocês sabem, mas o maior órgão do nosso corpo é a nossa pele. Então, é através da nossa pele que o bebê vai ter o contato com o mundo, vai ter o contato com os pais, vai ter esse contato direto para desenvolver outras questões relacionadas ao movimento, relacionadas à linguagem verbal e relacionadas então à alfabetização. Então, preze por esse desenvolvimento do filho, preze por esses momentos que você tem contato direto com o filho e trabalhe essa questão da linguagem verbal, falando para ele o que está acontecendo, o que você está vendo, o que é isso, o que é aquilo, mas também trabalhe essa questão do contato, porque o contato é muito importante para que o bebê reconheça o seu corpo e para que o bebê reconheça o mundo externo em que ele está inserido, tá bem? E aqui eu coloquei como Chantala, que seria uma massagem, se vocês quiserem posterior procurar, é muito válido para quem principalmente é mãe de primeira viagem, nessa questão até mesmo relacionada à pandemia, que você possa estar estressada e passar isso para o bebê, não por palavras, que talvez ele não compreenda, mas por reações, trabalhar essa questão da Chantala, porque é algo muito válido tanto para a criança quanto para você, mãe. Assim, entre tantas utilidades, a linguagem corporal é sem dúvida um dos meios de comunicação que pode e deve ser envolvido no processo de ensino-aprendizagem da criança. Então, como eu mencionei, essa questão da linguagem corporal é muito válida que a gente trabalhe. É muito válida que a gente, lá na segunda infância, trabalhe a questão do correr, do pular, e lá na primeira infância, o gatinhar, o caminhar, lá na adolescência, que trabalhe essa questão do movimento aliado à alfabetização, para que a gente consiga trabalhar esse ensino-aprendizagem como um processo constante e um processo que esteja aliado não só à questão escrita, leitura, mas que isso seja desenvolvido de uma forma melhor através do processo de linguagem corporal. Porque, como eu mencionei lá no nosso cronograma, o nosso corpo e a nossa mente trabalham juntos. Então, para a gente ter uma ensino-aprendizagem eficaz, de qualidade, é essencial que a gente trabalhe o indivíduo como um todo, a criança como um todo. Não pegar somente uma parte, como trabalhar leitura e escrita, sem que ela talvez trabalhe, como eu mencionei no outro vídeo para vocês, a questão de atenção. Para que ela tenha um ensino-aprendizagem eficaz na leitura e escrita, talvez ela necessite muito dessa questão da atenção. Então, é essencial que você docente, até mesmo você pai, em casa, agora nesses tempos de pandemia, tente trabalhar com atividades lúdicas, essa questão de atenção da criança, pois com certeza vai ser muito válido posterior quando ela precisar, dentro da sala de aula, ter essa concentração maior, tá bem? É na infância que a criança irá se formar, organizar aos poucos o seu mundo e é a partir do seu próprio corpo. Então, como eu mencionei anteriormente, é na parte da infância ali que ela vai conhecer o mundo e vai conhecer o seu próprio corpo. Então, é essencial esse contato entre pai, mãe e bebê, entre docente e criança, esse contato para que ela conheça o mundo ao seu redor e conheça o seu próprio corpo, seu esquema corporal, tá bem? No contato e relacionamento com o adulto que vai conhecendo seu corpo e nessa interação aprender a lidar com conflitos e situações futuras. Então aqui encaixa bem aquele exemplo como eu mencionei antes para vocês, a questão talvez de uma discussão dos pais.
são conflitos e situações que lá na frente a criança já vai ter alguma busca de memória daquilo que ela viveu quando foi criança. Então, tudo isso que está relacionado no contato com o adulto, no contato com as expressões do adulto, é fundamental que vocês que estão em contato direto com a criança tenham um pouco mais de adento para que isso não reflita, talvez, em alguma situação futura da criança. Bom, então, para dar encerramento à nossa questão do corpo, que a gente entrou, então, em toda as fases do corpo, adentrou também um pouco essa questão de linguagem corporal, que a gente já começa a ter uma ideia do movimento, do quão importante ele é, tanto para a infância quanto para a adolescência, fase adulta e também posterior lá na terceira idade, porque como a gente já tem um déficit dessa questão locomotora, a gente deve enriquecer para que isso não seja algo negativo. Então, agora eu vou estar passando para encerrar um vídeo para vocês sobre uma escola de São Paulo que vai falar um pouquinho mais sobre essa questão de movimento, de expressão corporal, tá bem? Vai lá, Matheus. Vai lá. Olha lá, Matheus. Olha lá. Olha lá. Vai. Vai, Isaac. Vai lá. Olha lá. O movimento da criança é o ponto de partida do trabalho pedagógico desta escola de São Paulo. Vai, Isaac. Vai lá. Olha lá. O nosso grande objetivo é fazer com que essa criança aprenda e se desenvolva. E a gente acredita que o movimento, a exploração do espaço, essa experiência que ela tem com os objetos que a gente oferece, é isso que faz com que ela aprenda. Ela conhece o mundo através do seu corpo, através da sua exploração. Então, assim, acho que não é impossível na nossa faixa etária querer uma criança sentada, uma criança sem fazer nada, né? Não tem. Eles são um movimento o tempo todo. E a gente tem que proporcionar isso para eles, essa liberdade de se movimentar e de aprender com isso, né? Você vai desafiando conforme a necessidade das crianças. Então a gente percebeu o quê? Que eles começavam a gatinhar, mas não tinha ainda um estímulo a mais. Então o objeto ele serve como um estímulo a mais para as crianças, né? Então quando você oferece o túnel, você está permitindo que ele avance um pouco mais nesse processo de desenvolvimento. Então primeiro ele vai firmar o corpo, gatinhar e andar. Além do túnel, a professora Edilene preparou para sua turma de bebês de até 1 ano e meio um circuito com colchonetes. Tem os que rolam, né? Então tudo isso é formas de utilização do corpo, porque às vezes a gente pensa que só existe uma forma de brincar com um objeto, e a gente percebe, observando as crianças, que eles têm formas diferentes e maiores do que a gente imagina de brincar com uma mesma coisa. Então não tem um jeito certo de brincar com isso, né? Existe um jeito que ele encontrou que é mais adequado para ele naquele momento. Então hoje eles estão brincando assim, pode ser que amanhã tenha uma outra função, né? Porque quem vai dar sentido para o brinquedo são eles, não é a gente. A gente só provoca, mas quem dá sentido e significado para tudo são eles. A criança, principalmente a menor, ela precisa do movimento, porque o movimento é a forma que ela tem de conhecer o mundo. Sem ela se movimentar, na realidade, ela não se desenvolve do ponto de vista intelectual, do ponto de vista cognitivo. Então, o movimento, além de ser a primeira forma de expressão, porque quando a criança não fala, ela é capaz de se movimentar, ele também é uma forma, né, de comunicação e é uma forma de conhecimento. Então, diferentemente do que as pessoas possam pensar, que o movimento não tem nenhuma importância ou seria só o desenvolvimento físico, não. O movimento tem importância do ponto de vista do desenvolvimento físico, do ponto de vista do desenvolvimento cognitivo
social, afetivo. Então, na realidade, ele desenvolve a criança como um todo. Maria Ângela Barbato Carneiro é professora da PUC de São Paulo e há mais de 20 anos estuda e pesquisa a educação infantil no Brasil. Ela me acompanhou na visita que fiz a SEI Pera Marmelo e falou sobre o movimento como linguagem. Ele é considerado uma linguagem principalmente nas crianças pequenas, porque as crianças ainda não falam, elas não têm a verbalização. Então, muitas vezes, a forma delas se manifestarem ou manifestarem os seus sentimentos, as suas emoções, os seus prazeres e desprazeres, acabam ocorrendo através da maneira como elas se movimentam. Então, às vezes, um movimento brusco de afastar a mão, às vezes, um movimento de pular, de saltitar, mostra que uma criança está alegre ou ela não está querendo uma conversa, um diálogo, uma aproximação, ou ela está um pouco adoentada, está febril. Então, o próprio movimento pode expressar situações físicas, mentais e emocionais da criança. Eles entraram no túnel, não tiveram medo, mesmo que eles não vão o trajeto inteiro, eles não têm medo, eles fazem uma parte do percurso grande e depois eles retornam. Então isso mostra como essas crianças estão se desenvolvendo e a forma como elas vão explorando esse colchonete de diferentes maneiras. Elas sentam, elas se jogam de frente, de costa, elas ficam de pé, elas mudam o colchonete de lugar. Isso vai mostrando o grau de autonomia e a forma de exploração. Então mostra que a criança realmente ela precisa do movimento para poder se desenvolver. Pela percepção é que eles veem o que é interessante e o que não é. Né? Então eles têm essa espontaneidade, sabe, de ir atrás e ver o que interessa. Eu acho que quando você trabalha bastante essa parte motora, você dá uma qualidade na brincadeira das crianças. Né? Eu acho que uma criança que fica o tempo todo sentada sem fazer nada, ela não consegue perceber o que tem de interessante para explorar. A atividade de circuito também é realizada pela professora Gabriela com os meninos e meninas de 2 anos. Quem consegue? Isso! Muito bem! Quem é ali, Dani? Dá espaço para mim. Criança é puro movimento, né? Olha que lindo! É o Buzz. Pula, Nick! Muito bem! Criança é por energia, e o movimento criança é totalmente um ligado ao outro, né? Tem que tomar cuidado na hora do pular também. Então a criança ela tem que estar preparada para essas quedas. É isso que a gente coloca também, né? Essa segurança nesse momento da queda. Apesar da pouca distância entre as idades, é possível notar uma expressiva diferença no estágio de desenvolvimento dos pequenos. É que essas crianças, elas têm um movimento mais desenvolvido. E com o movimento mais desenvolvido, elas já começam também a se socializar mais e a falar mais. Então, a forma de oralidade também se desenvolve, é maior. Então, elas se comunicam, elas chamam as pessoas, as outras só puxam. Né? Essas daqui não, elas vêm, elas te convidam, elas falam, elas contam o que aconteceu. Uma está machucada, a outra está com não sei o que na blusa. Então, cada uma vai explicar a sua maneira dentro da linguagem dela. Então já houve uma evolução bastante grande. Parece pequeno, mas para eles é muito grande. Seu machucado? Deixa ver. Mas não está doendo. Você pulou? É? A criança, na hora que ela está propondo, na hora que ela está realizando, ela fala, ela te escuta, ela tem atenção para aquilo que você está propondo para ela. E ela não sente nada disso. Para ela está simplesmente brincando. Mas você está trabalhando oralidade, você está trabalhando atenção, concentração. Vários fatores estão influenciando nessa brincadeira, né? Que para ela é simples brincadeira. O tempo de duração da atividade também muda de acordo com a faixa etária das crianças. Naquela sala, você, nos 10, 15 minutos, já está extrapolando. Aqui não, elas ficam um tempo um pouco maior. Isso vai depender se a atividade está interessando ou não, porque se a atividade não interessar, elas também exploram um tempo pequeno.
tá? Mas se a atividade interessar, elas ficam um tempo maior do que as crianças de lá. Será que eu consigo fazer igual o gatinho? Como que o gatinho faz? E aqui, ó, que tá pequenininho. Vamos ver a cobra? Vamos! Como que a cobra passa? Como que a cobra? Isso! Ai, que cobra linda! O ser humano, ele não foi feito para ficar parado. Ele foi feito para se movimentar, para conhecer, para explorar o espaço. E a escola tem colocado a criança numa situação meio que envidraçada, meio que cerrada nos quatro pontos de uma mesa e nos 4 pontos de uma cadeira. Se é que a gente poderia dizer que são 4 pontos. É uma metáfora, evidentemente. Mas a escola deveria ampliar esse espaço. Então, se existe um momento que a criança pode rabiscar, ela pode rabiscar também deitada, de bruços no chão, não é? Até ela vir a ter uma postura mais de escolarização. Mesas e cadeiras não têm espaço nesta escola, principalmente nas salas das crianças menores. Esta foi uma decisão planejada pela equipe. O uso dela foi sendo discutido, exatamente. Depois que a gente começou a propor a questão dos cantos, né, de organizar, das crianças poderem escolher, ter autonomia de escolher as atividades, realmente as mesas e as cadeiras, elas saíram até da sala. A gente tem até um espaço que as mesas ficam ali, quando a professora precisa, ela coloca. Mas, assim, não se vê necessidade de ter a mesa e a cadeira o tempo todo na sala. A professora Rosana trabalha com a turma de crianças de 3 anos com cantos temáticos na sala. Liberdade de estar indo e vindo e trocando de brincadeira conforme eles quiserem. Né? Então eles têm a liberdade de se movimentar de um lugar para o outro, de acordo com os brinquedos que eles utilizam, o próprio empurrar do carrinho, o balançar da boneca, né? O sentar e o levantar ali na cadeirinha, na mesinha. Então a gente engloba aí vários aspectos que dizem respeito à parte do movimento. Tudo a gente considera importante. E no movimento vai desenvolver coordenação motora, né? Tem criança que é mais tímida, com uma atividade do movimento ela começa a desenvolver mais, a explorar as coisas, ela tem a liberdade para fazer isso. Então o movimento para essa faixa etária é tudo, ter essa liberdade que eu estou falando que eles têm de procurar ficar onde eles querem, é que vai desenvolvendo essa autonomia deles. Quando você organiza os espaços, o objetivo é justamente você fazer com que as crianças circulem todas as possibilidades. Uma vez que você não tem nem condições e nem espaço físico para ter equipamento, um para cada uma, mas você pode possibilitar a todas explorarem todos os equipamentos. O deslocamento das crianças pela escola também é um momento importante para se trabalhar o movimento. Aqui, as filas foram abolidas e o tema virou pauta de discussão entre os professores. Porque no começo isso até acontecia, porque a gente tem vários professores que chegaram aqui vindo de EMEFs, que vindo de outras escolas. E assim, a construção com essa faixa etária, a gente foi fazendo ao longo desses anos aí. Então a fila foi uma das coisas que foi problematizada. E hoje em dia, como vocês perceberam, elas ficam bem à vontade. A educação infantil, ela teria que respeitar, ou melhor, ela tem que respeitar as etapas de desenvolvimento e o movimento da criança. E observar que quanto menor é a criança, mais movimento ela precisa. O movimento no sentido de conhecer as coisas que estão próximas, que estão distantes, no sentido dela perceber o seu próprio corpo, ver se ela é capaz de andar mais depressa, mais devagar, ela é capaz de correr, de saltar, de subir, de descer. Então, na realidade, essa fluência, o ritmo, o peso, são elementos importantes para o desenvolvimento do movimento, né? São elementos que fazem parte do movimento e que ajudam a criança a conhecer o mundo que a cerca.
porque a criança não é o mundo que vem a ela, é ela que vai ao mundo. Então, após o vídeo, a gente pôde entender um pouquinho melhor todas essas questões que foram abordadas em todo esse tema relacionado ao corpo e adentrando então ao movimento, que será o tópico do nosso próximo encontro, tá bem? Eu agradeço a atenção de todos, onde o próximo encontro relacionado ao movimento será de forma ao vivo, online, né, pela plataforma do Google Meet. Então, eu espero que todos tenham um grande interesse pela participação nesse momento, agora já entendendo um pouco mais sobre o contexto de toda essa questão relacionada ao tema do nosso curso, e eu aguardo vocês no próximo encontro então, tá bem? Até lá, um ótimo dia, uma ótima noite a todos.